Queremos dar-vos mais uma vez as boas-vindas para mais um estudo sobre o ABC da Fundação Adventista. Continuamos o nosso estudo sobre os 2520. Esta é a terceira parte desta segunda lição sobre este tema. Já cobrimos a parte 1 e 2. Se estão a ver pela primeira vez este estudo, seria bom que vissem primeiro os outros 4 vídeos anteriores, pois assim entenderão melhor o assunto que estamos agora a apresentar. Esperamos que estejam animados e que estejam a estudar por vocês mesmos e que ao iniciarmos estes estudos tenham orado, assim como nós o fizemos, para que o que falemos possa ficar à nossa mente e que possamos ser ajudados no nosso caminhar com Deus. Porque não é apenas informação, mas temos que nos firmar na verdade. E essa verdade tem que nos ajudar a mudar as nossas vidas e os nossos corações para que reflitam a vida e o caráter do nosso Senhor Jesus Cristo. Como já dissemos anteriormente, hoje estamos na terceira parte do estudo da profecia dos 2520 ou 7 tempos, estando esta lição dividida em 5 partes. Este estudo tem a ver novamente com a dispersão e reunião de Israel. Este é o tema que nos relata os 2520. Vamos recapitular algumas passagens do estudo anterior, de forma a nos relembrarmos do que vimos anteriormente. Vi que Deus havia enviado o seu anjo para trabalhar no coração de um agricultor, Guilherme Miller, que até então não havia querido na Bíblia, levando-o a pesquisar as profecias. Anjos de Deus visitaram repetidamente este homem escolhido e guiaram a sua mente, e abrindo-lhe o entendimento às profecias que sempre haviam sido obscuras para o povo de Deus. Foi-lhe concedido o começo da cadeia da verdade, cabendo-lhe buscar, elo após elo, da mesma, até sentir admiração e assombro pela palavra de Deus. Encontramos esta passagem em A Verdade sobre os Anjos, página 247, segundo parágrafo. Vemos assim que Deus enviou o seu anjo, e que este anjo está em hierarquia logo abaixo ao Filho de Deus, e esse anjo é Gabriel. Sabemos que vários anjos também visitaram repetidamente este homem escolhido, Guilherme Miller, e assim lhe abriram o entendimento para as profecias que sempre tinham estado obscuras para o povo de Deus. E estas profecias são as que temos estado a estudar. São o começo da cadeia da verdade, pois esta foi a primeira profecia que Guilherme Miller encontrou no seu estudo, na altura em que Deus o utilizou. Continuando, o tema sobre o seu anjo diz aqui: de Gabriel, diz o Salvador em Apocalipse, pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Apocalipse, capítulo 1, versículo 1. E a João, o anjo declarou: eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas. Apocalipse 22, 9. Maravilhoso pensamento que o anjo ocupa, em honra, o lugar logo abaixo do Filho de Deus, é o escolhido para revelar os desígnios de Deus a homens pecadores. O Desejar todas as nações, página 58, parágrafo 3. Vemos aqui que o anjo que foi mencionado na passagem anterior é o anjo Gabriel. E este é o anjo utilizado por Deus para abrir o entendimento do seu povo às profecias, como foi ensinado a Daniel, a João e também a Guilherme Miller para o tempo do surgimento do movimento adventista. A passagem seguinte diz-nos também o seguinte: foi Gabriel, o anjo que ocupa a oposição imediata ao Filho de Deus, que veio com a divina mensagem a Daniel. Foi Gabriel, seu anjo, que Cristo enviou a revelar o futuro ao amado João. E é proferida uma bênção sobre os que leem e ouvem as palavras da profecia e observam as coisas ali escritas. Apocalipse 1:3. Encontramos esta passagem no livro Desejar todas as nações, página 156, quarto parágrafo. Vemos como o anjo Gabriel está envolvido em abrir as profecias ao povo de Deus para uma obra especial que, já que o povo de Deus, quando se abrem as profecias, é-lhe mandada uma mensagem especial para esse tempo que tem que pregar. Foi assim o que aconteceu no tempo de Guilherme Miller, no tempo dos Milleritas. Continuando com o tema do seu anjo, leiamos a próxima passagem.
Aqueles que estão envolvidos na proclamação da terceira mensagem angélica estão examinando as Escrituras sob o mesmo plano que o pai Miller adotou. No pequeno livro intitulado Visões das Profecias e Cronologias Proféticas, o pai Miller dá as seguintes simples, mas inteligentes e importantes regras para o estudo e interpretação da Bíblia. O texto acima é uma parte destas regras e no nosso estudo da Bíblia devemos fazer tudo para prestarmos atenção a estes princípios apresentados. Esta passagem encontra-se em Review Under All, 25 de novembro de 1884, parágrafos 23 e 25. Desta forma, aqueles que querem partilhar ou pregar a mensagem do terceiro anjo têm que utilizar as mesmas regras ou o mesmo método de estudo da Bíblia que utilizou Guilherme Miller, porque esse é o plano que Deus estabeleceu. E foi desta forma que Deus abriu o entendimento a Guilherme Miller para comparar texto com texto, escritura com escritura. São 14 regras no total e podem baixá-las da net através do endereço que vos disponibilizamos a amarelo na parte inferior deste diapositivo. Assim, através do vosso estudo particular da Bíblia, podem utilizar estas regras e chegarem a ter o mesmo entendimento sobre as profecias que Deus revelou a Guilherme Miller. Estas são as regras que são divinamente aprovadas. Como já dissemos, esta é a forma de estudar corretamente a Bíblia, pois a Bíblia interpreta-se a si mesma e não através de interpretações falsas nem métodos erróneos, mas que diretamente Deus nos está a ensinar o que é verdade diretamente da sua palavra. Vemos aqui que o diagrama de 1843 diz-nos aqui que foi dirigido pela mão do Senhor ou dirigido pela mão de Cristo. Tenho visto que o diagrama de 1843 foi dirigido pela mão do Senhor e que ele não deve ser alterado, que as figurações eram o que ele desejava que fossem e que a sua mão estava presente e ocultou um engano em algumas figurações, de maneira que ninguém pudesse vê-lo até que a sua mão fosse removida. Encontramos esta passagem no livro de Primeiros Escritos, página 74, primeiro parágrafo, versão inglesa. Vemos mais uma vez que este diagrama foi dirigido pela mão do Senhor e fala de um engano que aqui não iremos entrar em detalhe sobre isso, pois iremos pô-lo noutro estudo posterior. Tenham assim paciência, pois todos estes pontos iremos aclará-los futuramente. De momento, o que devem ter em mente é que o diagrama que estamos a falar, que vem da parte de trás, que estão a ver da parte de trás, foi dirigido pela mão de Deus e que tem a sua inspiração. O que mais nos ensina os 2520? Além do que já vimos nas apresentações anteriores, que outras coisas nos traz à luz esta verdade sobre os 2520? Vemos aqui que ensina-nos uma mudança de dispensação. Aqui vemos o seguinte. Vemos duas linhas de tempo. Na parte superior temos 723 a.C. em que começa um dos 2520. E na parte de baixo podemos ver o ministério de Cristo, quando ele começou o seu ministério no ano de 27 depois de Cristo. Ao lado direito, vemos duas linhas verticais que marcam, por um lado, da parte de cima, em que temos 1798 depois de Cristo, e na parte de baixo temos o ano de 34 depois de Cristo, quando se deu o apedrejamento de Estevão. Exatamente na metade temos, na parte de cima, 538 depois de Cristo, que sabemos que é uma data muito importante para nós que estudamos as profecias. Na parte de baixo, vemos 1260 anos literais e não 1260 dias literais e não anos literais. Ou 3 anos e meio no ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. Vemos aqui o início da metade, que foi o ano 31 depois de Cristo, na parte de baixo. Essa data foi a altura em que o Senhor Jesus Cristo foi crucificado. E aí começam 1260 dias literais até o apedrejamento de Estevão. E na parte de cima
temos exatamente a mesma história de 1260, mas sendo dias proféticos, ou seja, anos. Vemos exatamente o mesmo ensino, tanto em cima como em baixo. Vemos agora estas duas linhas, outras linhas, que os 1260 da parte de cima e também 1260 da parte de baixo. Vemos que a parte dos 1260 da linha de Jesus tinha a ver com a dispensação do santuário terrestre. Até esta data eram aceitos todos os sacrifícios efetuados no santuário terrestre, até se chegar ao ano 31, quando Jesus foi crucificado. Na parte de cima, temos os outros 1260 da supremacia pagã, sendo feita uma cópia do ministério que Cristo vinha fazendo até chegar ao ano 538. Vemos assim que depois do ano 31 depois de Cristo, Jesus muda do santuário terrestre para o santuário celestial, quando ele é elevado ao céu e inicia o seu ministério nesse santuário celestial. Vemos também na parte de cima essa mudança da supremacia pagã para a supremacia papal, que por 1260 anos leva a efeito a sua obra blasfema de perseguição e de proferir blasfémias contra Deus. Vemos que Satanás vai copiando o ministério de Cristo. O ministério de Cristo vê-se na parte de baixo. E o ministério de Satanás, que vem fazendo, é simplesmente copiar a obra que Cristo veio fazer nesta terra. Assim como no tempo de Cristo houve uma mudança de dispensação do santuário terrestre para o santuário celestial, que foi no ano 31, em que houve essa mudança, assim também no ano 538 houve uma mudança da dispensação pagã para a papal. Continuando, vemos que o tempo de Cristo, essa última semana que nos é relatada em Daniel 9:24, esta última semana está composta de 2.520 dias literais. Mas também na linha de cima temos 2.520, onde, em primeiro lugar, temos a supremacia pagã e depois a supremacia papal. Temos na primeira parte o contínuo, o qual não iremos entrar em detalhe agora, pois o faremos em estudos posteriores, quando terminarmos precisamente o estudo sobre os 2520. O que devem ter em conta por agora é que o paganismo representa o contínuo. Na outra metade, dos 2520, temos a transgressão assoladora, que também é parte do mesmo tema de Daniel, capítulo 8, versículos 13 e 14. Vemos assim que a primeira parte é o contínuo e a segunda parte é a transgressão assoladora. Na linha de baixo temos a semana de Cristo, quando ele confirmaria a aliança com muitos e que na metade da semana iria cessar o sacrifício e a oferta. Isto podemos ver em várias escrituras que depois iremos mostrar. Na linha de cima temos a obra que Satanás tem feito ao copiar a obra de Cristo. Vemos uma e outra em paralelo. Aqui vemos que em Daniel 9:27 Jesus iria confirmar a aliança com muitos. E exatamente na metade da semana, a última das 70, em que Jesus Cristo confirma a aliança com muitos ao morrer na cruz do Calvário e ao derramar o seu sangue, passa desse santuário terrestre para o santuário celestial. Vemos também aqui esta outra escritura, Hebreus 10:9, em que diz que tira primeiro para estabelecer o segundo. Desta forma vós podeis ir a estas escrituras e apontem-nas para depois pesquisarem melhor o que vos estamos a dizer. Não confiem nas nossas palavras, mas sejam bons verianos, que é a vossa obrigação, já que nós não somos infalíveis, como muitos asseveram ser. Apenas desejamos que estudem e que vejam estas coisas que certamente nunca vos deram conta. Então, em Hebreus 10:9, vemos como Jesus Cristo tira o primeiro, que corresponde ao santuário terrestre, para estabelecer o segundo, que é o santuário celestial,
após a sua morte na cruz, que é quando começa esse ministério. Também vemos que em Mateus 27:51 fala-nos que o véu do templo se rasgou em dois de alto a baixo, mostrando que os sacrifícios do santuário terrestre tinham cessado. E é nessa data em que se inicia a obra do verdadeiro santuário que está no céu e a sua obra de ministração no céu. Isaías, capítulo 14, versículos 13 e 14, dizem-nos que Satanás quer ser como o Altíssimo, como Deus. E vemos que no seu desejo de ser como Deus, ele vai copiando cada passo, cada obra que Cristo fez e vem a fazer. E aqui o vemos. Este é um exemplo claro do que ele vem fazendo aqui. Já vimos que a parte de cima, que corresponde à obra blasfémia de Satanás, vem copiando a obra que Cristo está a fazer em favor da salvação da humanidade. A sua contrafação é a obra para a perdição da humanidade. Do ano 723 a.C. ao ano 538 d.C., temos aqui 1260 anos de supremacia pagã, que é conhecida como o contínuo, já que continuamente estiveram desolando o povo de Deus por esse tempo. Por outro lado, temos o chifre pequeno, que é o papado. A sua obra blasfema começa no ano 538 d.C. e termina 1260 anos depois, no ano de 1798 d.C., levando da mesma forma essa obra com o mesmo poder satânico e anterior, só que agora através do poder papal. Vemos aqui os poderes antes de Cristo e durante e depois de Cristo, que começou com Babilónia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma pagã e depois com a obra do chifre pequeno que muda para Roma papal. Mas isto é conhecido como paganismo. E depois do ano 538 d.C., como já mencionámos várias vezes, começa a obra de blasfémia e perseguição do chifre pequeno. E isso corresponde a Roma papal. Vejamos agora o que é o paganismo. Muitos não sabem ou o que é que significa paganismo. Por isso vamos ver esta definição do dicionário de Webster do tempo da irmã Ellen White. Paganismo. Adoração de deuses falsos ou sistema de opiniões e adorações religiosas praticadas pelos pagãos. Vemos então que é uma adoração de deuses falsos. E é exatamente o que vemos da Assíria, Babilónia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma pagã, até à mudança para Roma papal. Tudo isso era um sistema de adoração de deuses e ídolos falsos dos pagãos. Vemos aqui que o período do paganismo começou no ano de 723 a.C. O contínuo assolou o povo de Deus durante 1260 anos. Em 508 d.C., o contínuo foi removido e o papado começou a assolar o povo de Deus, a partir do ano 538, durante 1260 anos. Vemos então aqui estes dois poderes que são a obra mestra de Satanás ao vir copiar a obra de Cristo, mas com o propósito de destruir o povo de Deus e destruir a humanidade. Vemos aqui lado a lado os 1260 anos de supremacia pagã e mais 1260 de supremacia papal, que nos dão um total de 7 tempos de dispersão por estes dois poderes blasfemos. O que mais nos ensina os 2520? Além do que já aprendemos sobre a dispensação, sobre o paganismo e o papismo, do santuário terrestre ao santuário celestial, vejamos agora outra coisa que nos é ensinada. Esta profecia aponta o povo adventista como a sua igreja verdadeira. Mas podemos nos perguntar, mas como? Bem, vejamos através deste gráfico como de facto é assim. Esta é a profecia do exército. Aqui vemos, como já mencionámos, a supremacia pagã,
a supremacia papal, e Daniel 8, 13 e 14 falam-nos de dois seres celestiais em que um faz uma pergunta ao outro, e para quem não saiba quem são estes dois seres celestiais, são precisamente o anjo Gabriel e o arcanjo Miguel. E o arcanjo Miguel, para quem não sabe, o próprio nome em si significa quem é como Deus, ou quem como Deus. E sabemos que quem é como Deus é o Senhor Jesus Cristo. Por isso, os que falam aqui são Gabriel e Jesus Cristo, ou arcanjo Miguel. Então vejamos o que nos diz em Daniel capítulo 8, versículos 13 e 14. Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava: Até quando durará a visão do sacrifício contínuo e da transgressão assoladora, para que sejam entregues o santuário e o exército, a fim de serem pisados? E ele me disse: Até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Então vemos que há dois poderes, pois aqui fala-se, por um lado, do contínuo e, por outro lado, da transgressão assoladora. Contudo, estes dois poderes estão pisoteando a duas coisas, pois fala-se aqui do santuário e do exército. Então, na resposta que é dada no versículo 14, vemos primeiramente que a pergunta é dupla. É perguntado quando iria ser pisoteado o santuário e o exército. É uma pergunta dupla. Mas no versículo 14 é dada apenas uma resposta referente ao santuário. Não é dada a resposta em relação ao exército. O que pretendemos ensinar com isto é que a profecia dos 2300 dias ensina a purificação do santuário, mas ela não ensina que o povo adventista é o povo de Deus. Ela apenas ensina que iria começar um tempo de purificação ou um tempo de juízo. Contudo, a profecia dos 2520 ensina-nos a verdade do exército que iria ser reunido para poder levantar-se adiante para essa purificação do santuário. O santuário foi colocado para que Deus habitasse entre o seu povo. E o povo é o exército. Então, isto é o que a profecia dos 2520 nos ensina. João, capítulo 2, versículos 18 a 20, fala-nos que o santuário, ou a igreja naquele tempo, na altura de Cristo, o templo levou 46 anos a ser construído. E aqui vemos esse número 46. De 1798 a 1844, temos 46 anos. Tempo esse que levou o santuário, ou o templo de Deus, o templo espiritual, a sua igreja a ser levantada. E a sua igreja é a igreja adventista do sétimo dia. Assim levaram-se 46 anos, pois o número 46 é muito significativo para o povo de Deus, pois quando foram dadas no deserto a Moisés as instruções para erigir o santuário, levou-se 46 dias para que isso acontecesse. No tempo de Cristo, o templo levou 46 anos a ser edificado em relação ao templo de Herodes. E outra coisa que também vos queremos mencionar é que o templo, que é o nosso corpo, contém 46 cromossomas, que é o templo do Espírito Santo. É o templo em que o Espírito quer morar dentro de nós. Mas o que queremos ensinar-vos é que em 1798, quando terminam os primeiros 2520, a 1844, quando terminam os segundos 2520, temos 46 anos de tempo, ensinando-nos claramente que nesse período de tempo é quando Deus levanta o seu povo, a sua igreja, o seu Israel espiritual. E isto é o que nos ensinam os 2520. É a profecia do exército para levar adiante a profecia da purificação que tinha que efetuar-se, juntamente com a profecia dos 2300 dias, como podemos ver na parte de baixo do gráfico. Então, 46 anos depois, temos o restabelecimento da aliança. São aqui também restabelecidas as verdades do santuário
E daí em diante o povo de Deus começa a guardar o sábado e muitas das outras verdades surgem à luz a partir destas datas em diante. O que mais nos ensina os 2520? É um segundo testemunho para a data de 1844. Aqui vemos novamente as duas datas. Vemos o segundo 2520 terminando em 1844 e também os 2300 dias também terminando em 1844. Vemos então que é um segundo testemunho para essa data. Agora é importante entendermos que se não tivéssemos 2520, a profecia dos 2300 dias não poderia manter-se por si só, pois nós, pelas Escrituras, sabemos que Deus requer que ao estabelecermos um ensinamento, uma doutrina, tem que se estabelecer sobre 2 ou mais Escrituras para que isso seja correto. Podemos ver isto em 2 de Coríntios, capítulo 13, versículo 1, que diz: por boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmada toda a palavra. Desta forma, os 2520 dão-nos uma segunda base para ser sustentada a data de 1844. Isto é algo que queremos enfatizar, pois se não temos isto, estamos em areia movediça. Não podemos fundamentar completamente a data de 1844 até que tenhamos este segundo testemunho. Esta foi a terceira parte da lição 2 sobre os 2520, a dispersão e a reunião de Israel. Queremos novamente agradecer-vos por terem tomado tempo para estudar estas verdades connosco. Desejamos sinceramente e do coração que, através do que vos temos estado a falar e a explicar através das apresentações, que a vossa mente esteja a ser iluminada com a glória do quarto anjo e que, através destes ensinos, vocês possam regressar às veredas antigas, que é aí onde está o bom caminho e onde podemos encontrar descanso para as nossas almas. As bênçãos de Deus para todos vós e até ao nosso próximo estudo.